Boa tarde, gente. Estamos começando mais esse Papo na Rede. Hoje que é dia 7 de abril de 2016, uma quinta-feira. E eu tô, não sei porque me passou pela cabeça agora, Carlos Bragantini está de volta da viagem que ele fez, voltou meio adoentada, garante que não é H1N1, mas está aqui com a gente. Se eu tossir, não vai chegar em você. Fica Fica tranquilo. Não vai chegar em mim, Braga. Se você está vendo esse programa ao vivo, por favor, a gente queria convidar você para participar junto com a gente. Manda a sua pergunta, a sua participação. E a gente está nessa tarde conversando mais uma vez com a Fernanda Valim de Martos. É Tem Fernanda D. Valim Martos, não tem D Desculpe não. pelo D. Não Fernanda tem Valim problema. Martos. Oi, Uma gente. querida amiga que a gente conversou no ano passado. Você pode procurar lá no menu dos programas do Papo na Rede no site do Koinonia Online, programa 236. Nossa, Ó, fiz a eu não lição de sei o casa. número, eu não fiz essa Programa lição, não sei esse 236 é a número, conversa não. com a Qual Fernanda foi a sobre... data? Qual foi o período? Rapaz, Foi final próximo- do mês, setembro, né? Agosto, setembro. Bom, enfim. Setembro, eu acho. Eu devo ter falado, inclusive, essa data que a gente sempre fala no começo. É. Coisa chata, justamente para localizar no tempo. É um programa que a gente fez sobre uma chacina que aconteceu na periferia de São Paulo, mais precisamente foi em Osasco. Periferia da cidade de Osasco. De Osasco. Uhum. Bairro... E que na época haviam morrido 18 pessoas, depois morreu mais uma. E me parece que tem outras mortes, né? No inquérito. Tem o inquérito, tá lá em aberto ainda, né? Então a gente conversou naquela época sobre isso. E a conversa que a gente teve com você, Fernanda, na época era porque você era uma das pessoas que participou de uma forma muito ativa nas ações que o Rio de Paz fez aqui em São Paulo para chamar a atenção da população, chamar a atenção das autoridades, que, enfim, quase 20 pessoas morreram de uma forma brutal. Quase 20 naquele dia, né? Naquele dia. Aquela, se não me engano, havia sido a 10ª chacina 10ª chacina do acontecida ano. na região metropolitana grande de São região Paulo. metropolitana. Ano passado foi grave isso. No passado foi Isso, gravíssimo. né? Então, assim, e aí vocês fizeram uma série dessas ações que são uma característica do Rio de Paz. E se você quiser conhecer um pouquinho mais quem está, vamos dizer assim, talvez a pessoa que hoje mais representa o Rio de Paz, que é o pastor Antônio Carlos Costa, programa 228 aqui no Papo na Rede, a gente fez uma conversa com eles do lançamento do livro que ele trouxe, que é dessa igreja que vai para a rua para promover a justiça e a cidadania, né? Enfim, então assim, foram feitas aquelas ações que o que chamava muita atenção era justamente o aspecto pacífico, tanto na forma de apresentar, até no aspecto assim, de que não se atrapalhava sequer o trânsito. Sequer o Né? os transeuntes, sequer a calçada a gente atrapalhava. Isso, vários foram feitos ali na Avenida Paulista, eram criativos, mas ao mesmo tempo era impactante, né? Chamava atenção justamente porque se criava, vamos dizer assim, uma dramaticidade, uma coreografia, sei lá como que a gente poderia Isso, chamar, uma estética em cima dramática. que é para chamar atenção exatamente da gravidade do que havia acontecido. Exato, Né? exatamente. E aí a coisa andou. A partir dessas ações que vocês fizeram, a coisa andou. Então eu queria que você... A gente já fez uma recapitulação. O que andou de lá pra cá? O que andou de lá pra cá, Já né? rememoramos um pouquinho, mas o que andou, Fernanda? Depois dos atos que nós fizemos 4, nós fomos para a rua 4 vezes, desse jeitão que o Fernando colocou, sem fechar a rua, sem fechar trânsito, sem atrapalhar pedestre, sem deixar sujeira na rua, porque depois do ato a gente recolhia tudo. Quem participou lá, quem foi voluntário sabe. Pondo do bolso, porque a gente é uma ONG, a gente não é OCIP, nós não somos de interesse público, a gente não recebe, a gente está proibido, né, de receber dinheiro de partido, de movimento, qualquer coisa que seja ligado à política e ao interesse público de modo geral. Então a gente punha no bolso, ia para a rua, fazia. E aí a gente, através de um trabalho de comunicação, conseguia chamar a atenção da imprensa. Então a gente deu capa da Folha de São Paulo,
destaque na Reuters, na Fox News, na France Press, imprensa internacional. Sites os mais variados. Online né? todos. Giro geral. Online todos, Estadão impresso e online, Folha impresso online, o Globo impresso online, coluna do Anselmo Góes lá no Rio de Janeiro. E aí, em face dessa grande repercussão, o poder público se mexeu aqui em São Paulo. A Comissão dos Direitos Humanos da Assembleia Legislativa convocou a audiência pública e chamaram o secretário de Segurança para dar explicações. Ele chegou lá, falou um monte de número bonito, e que a coisa tá boa, e tá bonita. Todo mundo saiu bastante insatisfeito daquela reunião. O Bezerra, que estava presidindo, o deputado Carlos Alberto Bezerra, que presidia, ficou num perrengue aquele dia. Ele tem um talento para mediar, né? As situações assim. Ele foi talentoso aquele dia, porque até a gente da própria comissão ali não deixava a coisa acontecer e tal. E aí, como esse pleito é um pleito de justiça, e ele jamais pode ser politizado, e graças a Deus, eu não sei quem é que está aí do outro lado achando que não tem ninguém que presta na política, passa a vassoura, joga todo mundo no lixo. Isso não é verdade. Tem gente que presta sim, e o Bezerra é um desses caras. Ele chamou a portas fechadas no final do ano, uns 2 meses e meio, 3 meses depois da chacina. Chamou essas famílias a portas fechadas na Alesp, convocou uma reunião com hora para começar, mas sem hora para acabar, e ouviu todas as demandas das famílias. E ali tinha demandas de urgência, tinha gente que era sobrevivente, que ainda estava internado, tinha família passando... Das famílias dos 19. Das famílias dos 19. Nem foi dos 19, hein? Porque tem gente que até hoje tem medo de aparecer. Tá. A gente fez contato com muitos deles, o Dr. João Tancredo, que é o advogado da ONG, judicializou algumas ações de pedido de reparação, mas nem todos quiseram aparecer. Alguns outros, apareceram alguns advogados voluntários para ajudar essas famílias, inclusive estão ajudando essas famílias a montar uma associação, que vai ser bom para eles, né? Para eles exigirem até as coisas que são necessárias lá para o local onde eles moram e tal, né? E aí, tendo feito isso, o Bezerra passou a articular uma reunião lá no Palácio dos Bandeirantes, mas não uma reunião com um funcionário de 5º escalão para ouvir o que essas pessoas têm a dizer e aí vamos ver o que a gente faz. Não. A intenção era uma reunião intersecretarial, a partir dali formar uma comissão intersecretarial para acompanhar essas famílias e direcionar com urgência as secretarias devidas, então Secretaria de Desenvolvimento Social, de Saúde, de Habitação, aqueles que tivessem as demandas mais urgentes e, através da Procuradoria-Geral do Estado, entrar com um pedido de reparação, mas via administrativa, sem necessidade de ser via judicial. E aí estivemos no Palácio dos Bandeirantes há 2 semanas, mais ou menos, uma reunião muito, muito boa, com o secretário adjunto da Casa Civil, chefe de gabinete da Casa Civil, Defensoria Pública, o Defensor-Geral do Estado, a defensora Maíra Coraci Diniz, que cuida do caso em Osasco, representante da Secretaria de Segurança Pública, o próprio Carlos Bezerra, nós e as famílias. Eu acho que isso é inédito. Eu nunca vi um negócio desse, os caras abrirem a porta do Palácio dos Bandeirantes, da forma como eles abriram, pra gente, para ouvir essas famílias. A secretária adjunto da Casa Civil sentou na frente dos familiares. Por favor, o que vocês têm a dizer? E quis ouvi-los. E o evangelho veio a reboque, porque quando o Bezerra abriu a reunião, ele deixou claro, falou, aqui é um grupo de cristãos que se indignou com a injustiça que foi cometida, com a tamanha violência cometida, que não se conforma com o que aconteceu com essas pessoas. Esse caso ficou emblemático. Teve gente que acusou a gente, mas vocês não foram atrás de outras coisas de chacina, mas que a gente não dá conta, né? Também. E assim, esse caso ficou emblemático. A gente quer que isso seja uma sementinha que plantada funcione também para outros casos de gente que está procurando reparação, que teve parente morto em também para que não se repita e para que isso, não né? se repita. E, tipo, uma vez que se movimente desse Exatamente. modo, cria mínimos de temores, né? Exatamente, ver que a sociedade está de olho, tem gente de olho, isso não pode acontecer. A partir dessa reunião no Palácio dos Bandeirantes, então, foi formada essa comissão, e semana passada eu estive com essas famílias
lá na Defensoria Pública de Osasco, havia representantes da Comissão de Direitos Humanos da Alesp também. Havia gente da Secretaria de Saúde, Desenvolvimento Social, Habitação, pessoal da Defensoria Geral da União para ver questões de INSS, porque o parente morto tinha INSS, né? Estava trabalhando, não estava, a gente pode receber uma coisa nesse sentido, dá para ir atrás? Gente ali que, por exemplo, tem o caso de um dos sobreviventes, eu não vou falar o nome dele, por questões óbvias. Ele estava no bar onde aconteceu o maior ataque em Osasco, e ele saiu do serviço, passou no mercadinho, comprou lá pão e papel higiênico. Aí o bar era no caminho da casa dele. Tava passando na frente do bar, o colega, ô fulano, é Rui, entrou, tudo bem? Senta aí, vamos tomar uma. 8 horas da noite, é cedo, tava nem acho que na hora do jornal ainda. Sentou lá, tava tomando, de repente, uns caras descem ali, primeiro passa um carro, depois vem a moto, e aí aquele estrago. Ele nem lembra do que aconteceu. Ele tomou um tiro na nuca, porque eles fizeram todo mundo deitar no chão, que atravessou a nuca dele e saiu pelo maxilar. O maxilar dele ficou destruído, a deglutição dele está comprometida, ele emagreceu, ele já era magrinho, ele emagreceu mais 18 quilos, ele tá uma peninha que não para em pé, tá se tratando no Hospital das Clínicas, mas é longíssimo da casa dele, é longíssimo. Ele não é idoso ainda, portanto não tem direito a um passe de ônibus gratuito. Percebe o drama? Assim, uma coisa que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, o desgaste físico, emocional, só esse aí já psicológico, é né? sabe? Só esse, né? Só se tivesse acontecido isso só com ele, já era o suficiente. Grave demais. Então, foi lá o filho desse senhor comigo na defensoria, nós fomos lá, ele foi atrás das demandas do pai dele. E aí tem outros casos, né? Mas a maioria das famílias perdeu o único filho, aquele que era o arrimo. Mulher grávida, acho que são 3. Tinha 3 que estavam grávidas quando o marido morreu. E o filho nasceu e não conhece o pai. E aí teve uma que apareceu lá, assim, ela falou, gente, eu fiquei sabendo aí, pô, passou na Gazeta, tal, eu vim aqui e alguém me falou lá do bairro, porque eu tava fora do ar. Porque meu filho nasceu, e meu marido faleceu, eu estava grávida ainda, e meu filho nasceu, e aquela coisa. E agora que eu consegui me levantar, agora que eu consegui, né? Enfim, a gente pôde acolher mais esse caso. Então, é um bom exemplo de como é que a sociedade civil se mexendo com inteligência, com assertividade. Como é que a gente pode fazer as coisas acontecerem? A gente tem um estado de bem-estar social no Brasil? Mesmo mussarela, mesmo calabresa, mas tem, né? É possível fazer um caminho. É possível fazer um caminho. Não é aquele estado de bem-estar social que existe na Alemanha, na Suécia, nos Estados Unidos, né? Bom, também mas, a gente... no mínimo, para que estes ganhem a sensação de que não estão sozinhos nessa parada. Exatamente. Né? Depois de uma tragédia. Mas existe um caminho. Então, por exemplo, Defensoria Pública. Eu já tinha ouvido muito... legal. Eu já tinha ouvido muito falar do trabalho da Defensoria. E a Defensoria é sempre abarrotada de trabalho. Os caras têm uma demanda incrível. Como é bacana o trabalho da Defensoria. Gente, é sensacional aquilo ali. Não é porque eu fui lá, que eu tô puxando saco, não é isso não. Pô, eu vim de perto, assim, como... E aí, hoje mesmo, tava falando com a defensora no WhatsApp, eu falei, ela vai me responder amanhã, coitada. Ela tá de papel até a orelha. Imagina, em 3 minutos a menina falou, não, Fernanda, peraí, já sei e tal, não sei o quê. Eles são muito prontos a atender as demandas da população. Que legal. A Deca, aqui de São Paulo, tá mandando... Oi, Deca. Um abraço. Depois de tanto tempo, que bom vê-los. Abraço a todos. Paz para você também, Deca. Bom ter sua companhia. Aí tem duas perguntas que eu queria colocar juntos pra gente colocar. Um é o Leonilson, lá de São Luís. Oi, Leonilson. A pergunta dele é a seguinte, e essa é para você. Desse grupo de cristãos interessado e que participa da questão, como é a ressonância das ações de vocês nas suas comunidades? Há o mesmo empenho e apoio dos líderes? Essa é uma questão. A outra, que eu já vou juntar, que é do Arcadite, lá de Teresina. Boa tarde, Carlos Fernando, Daniel Choi, por trás das câmeras, e Fernanda. Falando em direitos humanos, como nós cristãos que estamos em uma igreja institucional
que não possui uma ONG como a Rio de Paz pode lutar em prol dos direitos humanos usando a instituição? E na opinião de vocês, por que ainda existe o pensamento que direitos humanos servem para proteger marginais e bandidos? Interessante sua pergunta. É muito boa, hein, Cátia? Essa pergunta é boa. Vamos começar por aquela do Leonilson, em termos assim, qual que é a ressonância das ações de quem é do Rio de Paz, que são cristãos, nas suas próprias comunidades? Eu posso falar da minha comunidade. Eu recebi um super apoio da liderança da igreja. Quando a gente fez as camisetas lá, Quem Matou 19, para o grupo, sobraram algumas, a gente começou a vendê-las. Eu pude vender lá na minha igreja, a galera comprou. Teve gente que tirou foto, colocou no Face, cobrando, né, para fazer volume no movimento. Teve um dia de pregação que o pastor colocou a camiseta ali na frente do púlpito, estendeu como uma bandeira. Então, a nossa igreja quer saber também. Pôs a cara, né? A gente tá pondo a cara aqui, vestimos a camisa literalmente, né? Então eu tive um super apoio. Tem gente, sim, lá, pelo menos dentro da minha comunidade. Eu não posso dizer que massivamente, a gente tem tanta coisa para lidar dentro daquela igreja, mas uma boa parte da igreja, quando me cumprimenta, e aí, como é que tá o negócio lá? Tá todo mundo super bem informado, porque eu chego lá, não, tá assim, tá assado, o pessoal tá fazendo isso, tá... Pô, legal, tô orando por você, hein? Tô orando pelo pessoal, hein? Quer dizer que você sabe que o cara tá orando mesmo, porque a primeira coisa ele veio te perguntar como é que tá, ele quer saber. Então, na minha comunidade teve os voluntários do Rio de Paz, em grande parte, é gente muito engajada, cujas igrejas já estão num caminho, pelo menos de prática de missão integral há muito tempo. E é gente de Geame, é gente de Batista do Morumbi, e tem outras igrejas, tem gente que vem do interior, tem meninos lá do Seminário Servo de Cristo, que são alunos do Ziel e tudo mais, então isso é gente engajada. Pessoal que tem uma pegada. Já, pessoal que já tem pegada, pessoal já tem pegada. Mas eu acho que isso é legal, porque mesmo que seja um só ali dentro da comunidade, então a igreja não precisa ser tão grande assim, mas viu o que aquele cabra fez, né? Ele foi lá e deu a cara, hein? E se a gente, vem cá, chama pra conversar, escuta, né? Concordo, discordo, eu quero conversar com você a respeito disso. É uma sementinha. E eu acho que, além de uma sementinha, Fernanda, eu acho que é um processo pedagógico. Exatamente. Não é? Porque assim, se você parar para pensar, da maneira como algumas coisas têm acontecido mais recentemente, em termos de envolvimento da igreja, seja por parte dos membros, pessoalmente, ou até institucionalmente, eu acho que é relativamente recente. Porque assim, o que a gente foi o que a gente estava conversando no almoço também. Na década de 80 e 90, houve muito uma discussão, por exemplo, da missão integral. Houve muito uma discussão e uma elaboração e uma compreensão, mas ainda era muito em termos de discurso. Havia ações acontecendo. Né? Mas eu acho que agora tem tomado uma medida, pelo menos em parte daqueles que se dizem cristãos, assim, vamos fazer algumas ações, efetivamente, pensando nesse conteúdo que a gente já assimilou, compreendendo que é missão integral, com quanto haja toda uma temática, uma discussão da missão integral, mas enfim, não é a propósito dessa tarde discutir sobre isso. Mas, então, eu acho que assim, é um processo pedagógico, né, de aprender a fazer, de aprender a desenvolver características positivas do que a gente chama de cidadania. Exatamente. É isso né? mesmo. E, sobretudo, tendo uma compreensão como cristão, né? Como que Deus nos convida para isso. Mas aí chega na pergunta do Arcade. Isso, perguntou. Aí você chega nesse assunto. Eu queria até, só para... Depois e você ainda fala, tem a questão assim, dos direitos humanos. E nós temos mais 5 minutos de programa. Não, que até isso, sobre passou isso. Muito rápido esse até sobre isso. O que nós não podemos esquecer é que qualquer ser humano do planeta Terra, por ser humano, tem direito a uma dignidade, ponto. A dignidade é inerente. Inerente. Onde ele estiver, na situação que ele estiver. Inclusive, de quando em quando, nesses tempos, alguns têm me perguntado sobre essas situações de denúncia, investigação, processos, condenações, etc. No final, alguém disse assim, o que a gente faz com os presos? Jesus manda visitá-los. Ponto. Ponto. É engraçado, né? Visitar. População carcerária sempre houve. Sempre houve, né? Acontece que a população carcerária, por que ela é um problema hoje, né?
falando com... O que o Arcade perguntou mesmo? Bom, para eu não fugir demais do tema, como é que é a questão da instituição... Então, como é que... A pergunta é assim, numa igreja institucional que não possui uma ONG como Rio de Paz, na realidade, nenhuma igreja possui a Rio de Paz. Não, Rio de Paz é Rio de Paz. A igreja do Antônio Carlos é uma coisa, apesar de que eles apoiam super, né? Mas uma coisa é ONG e outra coisa é igreja. E aí, mas a pergunta é, como é que uma igreja como instituição pode lutar em prol de direitos humanos usando a instituição? Eu acho que... Na opinião de vocês... Porque aí é uma outra pergunta que é interessante, porque ainda existe o pensamento de que direitos humanos servem apenas para proteger então, mais respondendo a primeira parte, assim, dá para usar a instituição para lutar pró-direitos humanos, porque a própria igreja, de per si, é uma instituição pró-direitos humanos. Quando Jesus institui a Assembleia Santa dele, vocês vão ser a minha eclésia, ela está baseada lá no Sermão do Monte. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os pacificadores. Então, eu vejo que a igreja, enquanto corpo institucional, ela é de per si já, apesar de não se enxergar dessa forma, uma instituição pró-direitos humanos. Porque acolhe a viúva, o órfão, visita o preso, porque eu tive fome e você me deu de comer, porque eu tive sede e você deu de beber, porque eu estava preso e você me visitou. Basicamente... Aliás, isso é o Evangelho. O Evangelho é um negócio pró-direitos humanos. Agora, por que ainda tem esse pensamento, Arcade? Isso é uma coisa que vem lá da época do Império. Eu acho que desde antes do Império. Hoje a população carcerária é um problema porque a gente não assassina mais a nossa população carcerária. Porque antes o cara que ficava preso no Brasil, isso até 1985, hein? Até a abertura política era assim, o cara que estava preso lá, ele estava naquele ínterim. Porque de alguma forma ele ia morrer. Você falou ele ia ser executado de algum jeito. Eu ia fazer uma brincadeira, desculpa. Abertura política. Não, você falou abertura política ou apertura política? Apertura, tá um aperto. Mas, de alguma forma, aquele sujeito, a prisão, as condições do encarceramento, ela era um corredor para a morte. Ou porque ele ia ser, lá na época do Império, enviado ao degredo ou ao trabalho forçado, e esse trabalho forçado não durava mais do que 2 anos, o cara morria disso aí, ou porque as condições de encarceramento eram comparáveis às masmorras medievais. O que mudou? A gente não assassina mais a população carcerária, mas o encarceramento medieval, ele continua. Pedrinhas. Onde é Pedrinhas? Mano, é no Maranhão, né? Pedrinhas? Isso. Pedrinhas. Carandiru. Lá na terra do Leonilson. Bangu. Complexo de Bangu. Você vê que na história pessoal do Antônio Carlos Costa foi o que mudou. Foi o que mudou. Eles conseguiram fechar aquelas carceragens provisórias da polícia da Polinter que era terrível. Né? Eu acho que também essa história de que direitos humanos vai lidar só com bandido é uma ideia que o noticiário policialesco vende de uma forma muito eficaz. A população acaba comprando, isso é um assunto complexo, não dá para desenvolver em 5 minutos. E trata de forma simplista um problema que é complexo, né? Exatamente. E normalmente contextualizado alguma situação pessoal que normalmente contamina muito um pensamento de bom senso. Porque, na verdade, assim, quando a gente tem a abertura política e os movimentos de direitos humanos atuando no Brasil a partir de 1985, a gente já tinha, durante o período da ditadura militar, falando de modo recente, uma denúncia da questão da tortura. E aí você está trabalhando com população carcerária, seja ele um preso político ou não. A partir de 1985, a Human Rights Watch, por isso que ele fala esse pessoal dos direitos humanos, que é a tradução de Human Rights Watch, que é uma das organizações que trabalha com isso, ela entra forte no Brasil para relatar, tortura ainda não acabou. População carcerária ainda passa por isso assim, 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 assim. E aí tem gente que acha que encarcerar o sujeito não é o suficiente, que tem que maltratar o cara, que tem que botar vidro moído no marmitex dele. Eu acho que a pena é necessário, o apenamento do sujeito é necessário, mas você não vai tratar o cara de modo que ele não consiga cumprir a pena dele e sair recuperado para a sociedade. Volta essa coisa da dignidade inerente. Exatamente. Isso. Deixa eu ler mais um e-mail que chegou. O Roger, de Curitiba. Pergunta dele é a seguinte: quais outras instituições e ONGs, de outras religiões inclusive, que a convidada pode recomendar para envolvimento?
Você conhece, Fê? Olha, Outras instituições de ONGs que talvez façam um trabalho parecido com o Rio de Paz? A Anistia Internacional no Brasil faz. E aqui em São Paulo, ele é de São Paulo? Curitiba. Ele é de Curitiba. Mas em Curitiba tem a Anistia Internacional, que faz um trabalho muito bacana. ONG, eu estou tentando puxar na memória a ONG cristã que trabalhe do mesmo modo que a gente. Ou talvez uma procura no Google com organizações que trabalham com direitos humanos. A própria Human Rights Watch tem escritórios no Brasil, deve ter, se não for no Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba, deve ser Rio de Janeiro e São Paulo. Tá. Agora, se você quiser iniciar um trabalho Rio de Paz aí em Curitiba, vai entrar em contato com o Antônio Carlos, porque a gente precisa, né? Em outros núcleos, em outras capitais. Leonilson de São Luís dizendo, muito bom ouvi-la essa tarde, que o Eterno abençoe Leonis. a todos, amém. Você também, meu Amém. amigo. E tem mais um que chegou agora, Marcelo Alves, lá do Rio de Janeiro. Ele está dizendo o seguinte: os indesejados sempre estiveram sob ameaça. Que haja em nós disposição para envolvê-los em nossos projetos de vida. Amém. Abraços a todos, Fernando Brega, Daniel e Fernanda. Obrigado, Marcelo. Obrigada, É isso Marcelo, daí, eu isso acho que essa mesmo. questão do envolvimento, do acolhimento. Porque, Fernando, os direitos humanos, quando a gente fala em direitos humanos, quando a gente fala em direitos, tá tudo bem. Tem direitos e deveres. Mas direitos humanos, ele não está atrelado a uma gama de deveres que você deve cumprir para obter esses direitos. Por exemplo, direitos trabalhistas, ele está atrelado ao quê? Você tem que estar trabalhando. Agora, são direitos... Mas direitos humanos são inerentes. Ao ser humano. É o ser humano, ele precisa ser respeitado. O fato de ser ser humano... Às vezes, quando eu ouço dá esse tipo essa gama de direitos. De colocação, assim, esse pessoal... Por exemplo, tem uma frase que me dá arrepio, que é aquela assim, direitos humanos para os humanos direitos. Né? Que eu costumo fazer. Me dá arrepio isso também, porque eu não sou direita, eu sou pecadora, eu sou bem... Essa semana, então eu fico com medo. Eu fiz uma reflexão, evidentemente que eu digo assim todas as vezes, uma reflexão de crente, porque é a partir do texto bíblico, né? Aquilo que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 3, em que ele faz um retrato da humanidade, de todos nós. Não há um sequer. O bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, esse aí que eu faço. E a tradução do Eugene Peterson ficou mais criativa ainda. Eu não lembro exatamente, não vou depois dar uma lida em Romanos capítulo 3. Mas a questão é assim, a provocação que às vezes eu faço, né? Direitos humanos para humanos direitos. Se Deus fosse agir assim, a gente estava perdido. Estava totalmente. Né? Esperar Fernando, o mérito da gente, né? Já que a gente... precisa ir para o final, a minha pergunta, não sei se você pode falar sobre, mas assim, voltando à questão dos 19, a quantas andam os processos de quem cometeu esses apuração. Crimes de apuração? O inquérito, então. Inquérito, essas coisas. O inquérito todas. avançou bem de lá para cá, mas ainda não está concluído. Até semana passada... Quem está conduzindo é o Ministério Público? DHPP. DHPP, tá. Que é Departamento de Homicídios, pessoa. E a pessoa, mas o Ministério Público acompanha, né? A obrigação do Ministério Público, como acompanha diversos inquéritos. Avançou, ainda tem algumas coisinhas em aberto. Até semana passada estavam pedindo para alguns familiares comparecerem lá no DHPP fazer teste de DNA, porque tinha sido achado uma mancha de sangue numa roupa, precisava comparar para ver de quem era, e aí diz respeito à acusação específica de um dos réus. Nós temos 4 réus indiciados. Tem mais gente para indiciar, porque não foram só 4 pessoas que fizeram isso. Mas a gente entende que precisa ter prova. Sim. Precisa ter prova. Você não vai manter uma pessoa lá presa sem prova. Eu apelaria para a consciência desses que o fizeram. Que confessassem o seu crime. Porque eles não mataram 1 ou 2 pessoas ali nesse dia. Eles mataram famílias. Eles destroçaram a vida de muita gente. Né? E cometeram um ato arbitrário, atentando inclusive contra o Estado democrático de direito, rasgando a Constituição e falando assim, aqui o Estado sou eu. O Estado sou eu. Aqui quem manda e eles só vão se livrar desse peso se arrependerem. Só vão se livrar desse peso se arrependerem. Senão não tem como. Não tem outro caminho para eles, né? Você acredita que... Mas tem mais de 19, hein? Foram vários ataques. Sei. Vários ataques. O inquérito fala em 23 ou 24 e outras fontes que aí não dá para incluir todo mundo nesse dia, porque realmente a questão das provas e tal, tem gente que fala em 32.
32 pessoas. A questão da impunidade é uma questão que nós estamos avançando? Eu acho que sim. É. A gente está avançando. O nosso Código Penal, ele é antigo. Todas as reformas que foram feitas no nosso Código Penal, elas foram feitas no sentido de endurecê-lo. Eu entendo que as pessoas acham que justiça é quando você pune o cara e pune bem punido. Né? Eu entendo que justiça é quando existe a punição e a reparação. Uhum. Não existe justiça sem reparação, e reparação dos dois lados. Reparação total... não tem como. Não tem como, porque são perdas em vidas humanas. Sim. É um valor inestimável. Mas a reparação para aquele que sofreu o dano e a reparação social do sujeito, que ele possa sair dessa e ingressar novamente na sociedade. Agora, a gente tem, Brega, um problema muito sério de criminalização da pobreza e um racismo tremendo. Então, assim, o cara que é preto e pobre, ele pega 10, 12 anos fácil. Ele já está sob júdice. Já tá. Agora, você viu um menino que atropelou o ciclista que perdeu o braço na Paulista? Sim. O menino vai responder, é um psicólogo, ele vai responder com serviços comunitários. Sim. Eu não sei o que o juiz entendeu, não sou juíza, na minha modestíssima opinião, não era essa pena que tinha que ser aplicada, mas eu acho que a gente vem avançando aí em diversas áreas na questão da impunidade. Só Principalmente última. porque a sociedade civil está olhando e está exigindo. A justiça restaurativa tem sido aplicada de algum modo em algum desses processos? Não né? que eu saiba, não que eu saiba, mas seria... Essa é uma tendência mundial, né? Ainda é um modelo da justiça punitiva, né? Ainda é o modelo da justiça punitiva. A justiça restaurativa não é realidade, não nesses casos mais sérios, né? Entendi. Legal. Muito bem, dona Obrigada. Fernanda. Obrigada, Marcos. gente. Obrigada mesmo. Obrigado você por entra ter lá. mandado um e-mail assim, posso ir lá? Eu me convidei. Entra lá no Lógico, www.riodepaz.org.br e ajuda a gente, por favor. A gente precisa. O Rio de Paz tem um trabalho lá no Morro do Jacarezinho, que é o Aquário de Música. Chama Aquário porque é todo envidraçado, né? E alguns dias atrás ele foi metralhado, rapaz. Putz. Foi um prejuízo, mas agora já estamos conseguindo refazer e é um projeto lindo. Entra lá, entre em contato comigo, com o Antônio Carlos Costa. A gente precisa de vocês, precisa muito. Nunca vai ser São Legal. Paulo de Paz, vai ser sempre Rio de Paz. É Rio de Paz, porque aqui tem o Rio Tietê, o Rio entendi. Tamandatei, o Rio Pinheiros. Precisa correr um Rio de Paz aqui também. Precisa. Então, podemos fazer um SP de Que paz. jorrem rios de paz Que É, jorrem sim, Rio paz, de é. Paz. pelo Verdade. mundo todo. Fernanda, obrigado por você Obrigada ter a vindo, vocês, gente. por Obrigada você ter mesmo. se convidado. Manda um beijo pro Antônio Carlos. Convide-se sempre que Quando você você vier. quiser. Aí eu vou. Tá bom? Você que eu quero mandou os vir. e-mails, participou, obrigado pela sua participação. Enriqueceu bastante o nosso papo, foi muito legal algumas perguntas Muito foram bom, colocadas muito aqui. bom. E até a próxima quinta-feira, se Deus permitir, aqui no Papo na Rede do abraço. koinoniaonline.net. Tchau, gente. Fiquem bem. Gente.